Bom dia, que Deus abençoe a sua terça-feira, dia 11 de novembro. Que tudo de bom aconteça na sua vida hoje. Que Deus te dê muita saúde e paz. Que Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus. Eu quero consagrar o seu dia através de uma poderosa oração. Mas antes eu quero trazer o alimento espiritual para a sua alma. O pão quentinho do céu, que está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 12, que diz: As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do louco o destrói. Meu Deus, que coisa, né? Tem um ditado popular que diz assim que o peixe morre pela boca, né? O peixe morre pela boca. E é verdade. Quantos lares são destruídos, às vezes, por causa de uma palavra que o marido fala ou que a esposa fala, né? Quantas guerras acontecem através por causa de uma palavra. Uma palavrinha provoca uma guerra mundial, sabia? Há poder nas palavras das pessoas, né? Às vezes uma palavra pode salvar, como uma palavra também pode condenar uma pessoa, né? Esse dia eu estava vendo uma pessoa dizendo assim: se eu quiser colocar fulano na cadeia, eu coloco. Basta eu chegar lá e falar que ele fez assim, assim comigo, que a minha palavra vale mais do que a dele. E ele vai ser preso. Só se eu chegar lá e falar. Nem pedir testemunho. Eu chegar lá falando, já vai ser o suficiente. Para você ver como que as pessoas têm conhecimento, têm ciência do poder que existe as suas palavras, né? E aqui diz: as palavras do sábio lhe trazem benefícios. Oh, glória a Deus. Quando a pessoa tem a sabedoria de Deus, quando ela fala, as bênçãos acontecem, tá vendo? É por isso que nós, meus irmãos, temos que medir as nossas palavras. Pensar antes de falar nossas palavras. Às vezes nós temos que fazer igual a Bíblia diz: Senhor, põe um freio na minha boca, põe um freio na minha língua para eu não falar palavras que venham me prejudicar depois lá na frente. Né? Às vezes tem pessoas que perdem dinheiro por causa de uma palavra, perdem um negócio por causa de uma palavra, perdem um cliente por causa de uma palavra mal falada, não é? Perde grandes oportunidades, perde um emprego, um bom emprego por causa de uma palavra que não devia ter dito, né? Então, nós temos que pedir a Deus essa sabedoria. Senhor, me dá sabedoria no abrir da minha boca, naquilo que eu devo falar. Porque aí, se Deus ele nos dá essa sabedoria no falar, vai trazer um monte de benefício para nós. Então nós temos que usar a nossa boca para abençoar a nossa vida, para edificar a nossa vida, e não só a nossa, mas das pessoas que estão à nossa volta, né? Que não saia da vossa boca, como diz a palavra de Deus, nenhuma palavra torpe, nem murmurações, nem reclamações, nem xingamentos, nem palavras contrárias, negativas, nem palavras de maldição. Não, não. A nossa boca tem que sair palavras doce como mel. Aleluia, como diz a Bíblia, meu coração ferve com palavras boas, né? Então nós temos que estar sempre pedindo ao Senhor: Senhor, faz como o Senhor fez com Isaías, que Deus pegou uma brasa viva de fogo no altar e colocou nos lábios de Isaías e purificou os lábios dele, porque ele era um homem que tinha os lábios impuros. A Bíblia diz assim, que o próprio Isaías falou: Senhor, eu sou um homem que meus lábios é impuro. O que é um lábio impuro? Eu entendo que o que causa isso, os lábios impuros, quer dizer o quê? É a mentira, a pessoa mentir, é a pessoa fazer fofoca, é a pessoa falar mal de um, falar mal de outro, é a pessoa falar palavrões, palavras de baixo calão, pessoas que vivem amaldiçoantes para a região dos outros, né? Então, acho que é isso, lábios impuros é isso. Mas quando Deus, ele colocou uma brasa de fogo nos lábios de Isaías, a Bíblia diz que Isaías é o profeta maior. Ele foi um dos maiores profetas. Depois que Deus purificou, olha só que coisa linda, ele profetizou a vinda do Messias, profetizou a vinda de Jesus, né?
Então, quer dizer, às vezes nós precisamos que o Senhor Deus, Ele também faça isso conosco. Ele manda a brasa viva nos nossos lábios, e é para a gente profetizar bênção, que é para a gente louvar, a gente adorar o Senhor, agradecer. Porque, como diz aqui a palavra do Senhor, as palavras dos sábios lhe trazem benefícios. Ou seja, quando você abrir a sua boca lá no seu trabalho, vai ser bênção. Quando você abrir a boca dentro da sua casa, você mãe, pai, esposo, esposa. Quando você abrir a boca, você pastor, você obreiro. Quando você abrir a boca lá na igreja, lá no ministério, Deus vai operar. Porque as palavras do sábio lhe trazem benefícios. Você empresário, aleluia. Deus está falando para você. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do tolo, do insensato, o destrói. O destrói. Amém? Fica com esta palavra, com essa doutrina, com esse ensinamento de Deus para o nosso dia de hoje. Aqui neste canal é assim, tem palavras de edificação. Aqui nesse canal você tem uma cobertura espiritual todos os dias. Aqui todo dia tem uma mensagem diferente. Às vezes até eu leio um versículo que eu já li alguns dias atrás, mas aí Deus ele fala de maneira diferente. Em cima daquele mesmo versículo Deus fala de uma maneira diferente, porque a palavra de Deus ela nunca fica ultrapassada, né? A palavra de Deus se renova a cada dia, né? E às vezes um versículo que é tão conhecido, todo mundo conhece de cor e salteado. Às vezes aquele versículo vem com uma revelação no dia, no outro dia já vem com uma outra revelação. Então aqui neste canal você tem uma cobertura espiritual da palavra de Deus. Aqui tem oração, aqui tem proteção divina, tem milagres. Por isso eu convido você a orar comigo todos os dias. Se você está aqui hoje pela primeira vez, se você não conhecia esse canal, saiba que você está aqui por obra do Espírito Santo. Deus trouxe você aqui porque Deus ele quer te abençoar. Deus ele quer mudar a tua história. Deus ele quer fortalecer você psicologicamente, espiritualmente. Amém? E eu quero colocar a sua vida agora debaixo de oração. Se inscreva no canal, é de graça, não paga nada. Aqui abaixo do vídeo, no seu canto direito. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações todos os dias e orar conosco a oração do dia e a oração da noite, ok? Agora nós vamos fazer a oração da fé, oração poderosa, oração para que tudo que nós fizermos hoje seja debaixo de bênção, em nome de Jesus. Eu estou sentindo, amém? Que você vai receber uma grande bênção hoje. Vai, em nome de Jesus. Nós concluímos ontem uma campanha de 6 elos, 6 dias de campanha. Graças a Deus, tem pessoas testemunhando, né, pessoas mandando para mim áudio, né, pessoas do Brasil inteiro mandando aqui no meu WhatsApp testemunhos. E nessa campanha, Deus fez milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Como a nossa irmã Maria, de São Paulo, mandou testemunho, que nessa campanha ela pediu por uma amiga dela que estava entre a vida e a morte, entubada no hospital, e o filho dela estava muito preocupado com a sua mãe, pediu oração, e ela fez a campanha conosco, pediu oração, orou. E quando foi ontem mesmo, ela já mandou para mim o áudio contando, olha, bispo, Deus já fez a obra. Eu perguntei para o rapaz, cadê a mãe dele, como é que estava? Ele disse, não, mãe, e a mãe já está em casa já. Como assim em casa? Ainda ontem de ontem ela não estava lá entubada, quase morta? Tá, mas agora, de uma hora para outra, ela já está boa. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Teve um servo de Deus também, o irmão que ele ora conosco aqui todos os dias, de Belo Horizonte, que ele mandou o testemunho, né, que ele ia fazer as entrevistas de emprego, tudo tinha um impedimento. Tudo tinha um impedimento. Às vezes até passava na entrevista, mas quando chegava na hora de fazer um exame de sangue,
fazia o exame admissional, dava errado, aí travava tudo, aí perdia o emprego. Mas nessa campanha, ele orando conosco com muita fé, Deus abençoou, e ontem mesmo ele mandou o testemunho de senhor bispo, a minha carteira já foi assinada. Para mim, a maior dificuldade era a minha carteira ser assinada. Era a maior dificuldade. Porque tinha um espírito maligno que travava, mas Deus destravou, Deus jogou por terra todo o mal. Amém? É isso que Deus faz. Deus é Deus tremendo. São muitos testemunhos para aumentar a nossa fé em Cristo Jesus. Pessoas sendo curadas de câncer, né? Pessoas que Jesus está salvando, restaurando casamento, né? Teve uma irmã que ela contou que estava separada há 3 anos e meio. Separada há 3 anos e meio. Ela na casa, o marido na casa da mãe, né, dos pais. E ela orando. Falou, Senhor, eu não vou me preocupar. Só vou orar. Só vou entregar na mão de Deus. Se for para a gente voltar, amém. Se não for, amém também. Não tem problema nenhum. Cada um segue a sua vida. Estou em paz, quero fazer a obra de Deus, quero servir ao Senhor, quero me dedicar para Deus, e está na mão do Senhor isso aí, está na mão de Deus, né? E aí, nessa campanha, Deus fez uma obra, que ele então procurou ela para conversar, eles conversaram, se entenderam, né? E reataram o relacionamento. Deus jogou por terra aquilo que estava impedindo, porque ela chegou a dizer assim que ele mesmo chegou para ela, o esposo, disse, eu não entendo, porque eu amo tanto você, e eu sei que você me ama, e a gente não consegue ficar junto. Tanto é que ele não se envolveu com nenhuma outra pessoa, ela também não. Ficou um na casa do outro, na outra. É melhor nós ficar assim, né? Vamos ser amigos, porque não dá, que a gente se junta, tem problema. É a gente juntar, acontece problema. É a gente juntar, as coisas desandam, começa a ter quebradeira, fica doente, as coisas começam a quebrar, carro começa a quebrar, conta começa a atrasar, os dois juntos. Aí quando separa, tá tudo certo. Juntou, vem a tribulação. O que é isso, gente? Uma maldição, inveja. Maldição, inveja. E aí Jesus quebrou a maldição, Jesus repreendeu a inveja e restaurou uma família. Amém? E aí eu falei, olha, é importante vocês servir a Deus. Pegar firme com Deus mesmo. Não dá brecha. Não dá brecha para o inimigo. Porque o inimigo, ele está aí, né? A Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando quem possa tragar. Então nós temos que vigiar. É o que a palavra de Deus falou hoje. Pensar 1000 vezes antes de falar. Às vezes uma palavra que você fala, você quebra o clima do seu casamento. Uma palavra que você fala, joga tudo por terra. Causa mágoa, tristeza, clima pesado, clima negativo, traz um gelo, um esfriamento. Então toma cuidado com as palavras. Da nossa boca tem que sair palavra de amor, palavra de paz, de carinho, de respeito, palavra de bênção e de vitória. Que é para o diabo ele não aproveitar de uma palavrinha que você fala. Às vezes você falou sem maldade. Às vezes a pessoa fala, não, bispo, mas é porque foi um mal entendido. Eu falei uma coisa, ele entendeu errado, entendeu totalmente o contrário. Então vigia. Vigia, porque às vezes o inimigo, uma palavrinha assim, o inimigo faz aquela coisa grande, aquela tempestade, e acaba prejudicando a gente, né? Então nós temos que vigiar. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amém? Vamos orar para Jesus curar? Jesus quer curar alguém aqui hoje, hein? Jesus quer e vai curar. Quem que Jesus vai curar? É você? Está doente? Pessoa na sua família? Então nós vamos orar neste momento. Oração de cura, oração de libertação, oração para Deus abençoar, abrir as portas, trazer um milagre financeiro hoje. Oração para Deus resolver os problemas familiares. Oração para Deus salvar a família. Para Deus restaurar relacionamentos, né? Oração para Deus renovar nossa fé, nos fortalecer espiritualmente. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso,
Criador dos céus, da terra, do mar e toda a existência. Eu quero, Deus, te louvar, adorar, bendizer, enaltecer, engrandecer o teu santo nome. Ó Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, Leão da tribo de Judá, graças te damos, Senhor, por mais este dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelos livramentos. Obrigado pela cura, pela saúde, pela paz, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, Senhor. Ó Deus, abre o céu para nós. Derrama, Senhor, da tua unção, do teu azeite. Derrama, meu Deus, do teu poder. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo sobre nós neste momento, ó Pai. Joga por terra as muralhas, os impedimentos, a inveja, a macumba, a amarração, o desânimo. Essa pessoa que acordou hoje meio desanimada, meio tonta, meio fraca, uma moleza, quase que ela não consegue levantar, levantou a pulso, os olhos nem queria abrir. Essa pessoa foi dormir bem, acordou mal. Repreende, Jesus. Toda seta, toca no corpo, na alma e no espírito. Essa pessoa que logo cedo hoje amanheceu o dia passando raiva. Venha trazer a tua paz, meu Deus, em nome de Jesus. Esta pessoa, meu Pai, que está saindo agora para resolver algo importante, resolver uma documentação de uma casa, de um carro. Essa pessoa está saindo agora para fazer uma venda, para visitar um cliente, para atender um cliente. Oh, meu Deus. Essa pessoa que está indo para o médico, essa pessoa que está indo para o trabalho hoje, meu Pai, aguardando que hoje vai ser melhor do que ontem, que o movimento hoje vai voltar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar debaixo de bênção, debaixo de cobertura espiritual esta pessoa. Vem, meu Deus, trazer a tua bênção. Vem, Senhor, trazer a bênção, a vitória, o milagre, a cura que essa pessoa precisa. Abre as portas, meu Pai, nesse dia de hoje. Renova espiritualmente. Meu Deus, unge os nossos lábios. Coloca sabedoria na nossa mente, no nosso coração. Sabedoria nos nossos lábios, na nossa boca, Senhor, para falar somente de bênção e de vitória. Em nome de Jesus Cristo, repreende, meu Pai, todo mal, todo bloqueio sentimental, emocional, todo trauma do passado, toda depressão, angústia, tristeza, todo medo, pânico, toda amargura. Joga por terra agora, Pai. Vem abençoar esse povo. Abençoa, meu Pai, com as bênçãos espirituais e materiais, saúde, a paz, a proteção divina, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crer, diga amém, amém, amém. Eu profetizo, eu declaro, essa água já está consagrada. Pode beber essa água com muita fé. Beba essa água com muita fé. Dê essa água para sua filha, para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, sua avó, tio, tia, sobrinho, neto. Dê essa água ungida para eles beberem. Dê para as crianças beber essa água ungida. Até para os cachorrinhos, gatinhos, os bichinhos de estimação. Dê um pouquinho dessa água ungida, que Deus vai dar livramento, vai dar saúde, vai dar cura, dar libertação, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, tenha um bom dia, deixa o seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Amém? Em nome de Jesus. Escreve aqui a palavra profética. Escreve aqui a palavra profética nos comentários. Palavras de sabedoria. Deus coloca na minha boca palavra de sabedoria. Escreve aqui nos comentários. E se você tem, por acaso, um pedido de oração, pode deixar aqui, tá? Porque depois eu vejo todos os comentários. Depois eu vejo aqui os comentários, pedido de oração e eu oro em cima também, tá bom? Compartilhe esse vídeo com os seus contatos aí do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.